não frequenta então tem essa possibilidade de ficar também, você frequentar um salão que você Um, dois, três, então, gravando e aqui presencialmente, o projeto Desmitificando o Direito está começando. Mais um evento, 9 anos de projeto aqui na Livraria Saraiva. Quero agradecer a Karina, aqui responsável pela loja, e dizer que é sempre uma satisfação estar recebendo vocês. Hoje é dia 10 de junho e o tema que a gente conversou com o professor Felipe de Oliveira, que está aqui do lado, é a minha mãe colocou: Desmitificando a Direita apresenta On the Road, de carona com a geração Beat, né, que é criminologia e literatura, né, o foco. Então a gente, vou fazer uma chamada de novo porque eu acabei não falando direito o nome, mas 1, 2, 3. Projeto Desmitificando o Direito está começando aqui na Livraria Saraiva. Quero agradecer a presença de vocês e quem vai estar assistindo na internet. O projeto já acontece há 9 anos aqui na Saraiva. Agradeço a Karina, que está aqui, nosso parceiro, o Instituto de Desenvolvimento Cultural IDC, que colabora também com esse projeto nesse ano, está colaborando. E a gente sempre convida outras instituições e pessoas também, voluntariado, para fazer parte das práticas que a gente faz, tanto aqui como em outros lugares. O tema é criminologia e literatura. A proposta é trabalhar o livro On the Road, de carona com a geração Beat. O professor Felipe de Oliveira, que está aqui do meu lado, professor da PUC, ele desempenha suas atividades acadêmicas em ciências penais, em especial nas disciplinas de criminologia, direito penal e processo penal. E ele também tem projeto com música. E eu quero que depois tu conte para o pessoal. Obrigada pela presença e a gente está muito feliz de estar aqui contigo. Bom, Carol, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez parabéns pelo teu desprendimento, pela tua mobilidade, né? Pela tua dedicação e pela tua capacidade de criar eventos e de desenvolver tão bem as questões, eu digo assim, paralelas ao direito, né? O trabalho que tu desenvolve lá no Direito no Cárcere é fantástico. Tive o privilégio de poder participar contigo de um encontro esse ano e queria de público aqui te parabenizar por todas as tuas iniciativas. Bom, no lugar, eu queria agradecer a presença de todos, né? Hoje um dia frio, e vou já entrar direto no tema para não nos estendermos muito, que é justamente a questão de analisar o livro do Jack Kerouac, On the Road, né? Ou Pé na Estrada, pela tradução em português. Justamente tentar fazer um diálogo entre criminologia e literatura, né? Tentar justamente estabelecer como nós podemos encontrar em determinados livros aspectos ou assuntos criminológicos, ou identificar determinadas teorias criminológicas a partir daquilo que a literatura nos traz. E o livro do Kerouac por ser um livro digamos assim, um livro chave dentro da história da literatura do século XX, ele justamente é necessário que a gente faça essa análise, fundamentalmente porque ele é um livro que inaugura, digamos assim, uma contraposição cultural extremamente importante, que acontece nos Estados Unidos, na verdade como efeito do livro, não do livro, mas como um dos efeitos daquela época, mas fundamentalmente da geração. Isso vai acontecer já mais nos anos 60, mas essa história inicia bem antes, né? Essa história inicia em 1951, quando se publica, ou melhor, quando ele escreve em 18, 19 ou 20 dias o livro, né? E ele consegue só publicar esse livro 6 anos depois. Então, o On the Road, ele é tratado como a Bíblia da geração Beat, embora ele não tenha inaugurado o movimento Beat. Ele tem, digamos assim, toda uma magia em torno desse livro, uma magia que se refere desde como ele é escrito até a não publicação do texto original, que só vai ser publicado 50 anos depois. E que apesar disso, apesar de ter um efeito muito grande a edição que se faz quando se publica em 1957, que altera fundamentalmente a forma de escrita, inclusive, e aquilo que ele queria publicar, apesar de tudo isso, o livro ele é um livro que entra para a história e que marca uma geração de uma forma muito importante, justamente porque ele traz, ele é um livro de vanguarda em termos, para mim, na minha percepção, fundamentalmente em termos de ausência de certeza da vida daquela época.
né? Ele traz para dentro a incerteza, ele traz para a literatura e ele traz para o panorama do jovem, basicamente, a ideia de incerteza, algo que a gente só vai explorar em termos filosóficos ou em termos até literários lá a partir da década de 90, né? A partir da década de 80, década de 90, quando a gente começa a falar em pós-modernidade. Mas, bom, vamos entrar aí em relação ao que eu tinha preparado para vocês. Por que falar sobre isso, né? Onde que eu me aproximei desse livro para escrever sobre ele em relação à criminologia, foi justamente a partir de um convite de um livro que vai ser lançado lá pela editora da PUC, em que alguns estudiosos, alguns professores de lá foram convidados para tratar de alguns desse diálogo. E o livro que eu escolhi justamente foi esse. Então, a partir desse texto que eu elaborei, eu fiz adaptei, digamos assim, para a nossa conversa de hoje em dia, para a nossa conversa de hoje. E isso vai, então eu vou utilizar, digamos assim, uma forma, vou botar, digamos assim, em 3 dimensões, né? Naquilo que está no meu texto aqui, em um breve esquema que eu organizei, e vou procurar ler alguma coisa não do On the Road, mas de um outro livro que eu considero tão ou mais importante, de um autor que eu considero tão ou mais importante que o Jack Kerouac para a geração, que é o Allen Ginsberg, né? Então, e que é, na verdade, o primeiro livro em que nós verificamos de uma forma muito forte as características da geração beat. Bom, então, a primeira questão que a gente pode falar em relação ao On the Road é justamente essa, afinal de contas, ele é tido como a Bíblia da geração beat, né? Mas por que se fala em geração beat? O que na verdade eles inauguraram, né? Como é que nós vamos poder definir o que é essa geração? Se ele é um movimento, se ela é uma estética, se ela é um modelo, mas aquilo que dá, digamos assim, a roupagem, a ideia de geração beat é nada mais simples do que a amizade, né? É um grupo de amigos que, em conjunto, desenvolve e escreve de uma forma intensa, de uma forma absolutamente nova e rompendo com a estética literária existente nos Estados Unidos até então. Então, esse é o grande, digamos assim, talvez esse seja o grande elemento de identificação dos beats, a amizade. E mais do que isso, além dessa amizade existente entre eles, a gente vai perceber que a maioria das obras, né, a quase totalidade das obras, elas são obras quase que autobiográficas, né? Ou como eu costumo brincar, são bitográficas, né? Porque elas buscam justamente contar a história deles, histórias que eles vivenciaram, não necessariamente de uma forma fiel ao que se colocou à frente deles, mas sim na forma como eles sentiram aquelas histórias. Isso vai ser muito perceptível, ou seja, como a carga emocional que vem da história, ela é muito mais profunda muitas vezes do que o próprio relato que eles colocam. E a grande dificuldade que se tem para sentir isso no texto é justamente quando a gente trata do texto em português. Essa é a principal dificuldade, né? Porque o texto em português do On the Road, ele não consegue, não por problema de tradução, mas sim porque ele é um texto em que o som dele ele é muito importante, tá? Então não é a questão da tradução, a tradução ela é muito bem feita, a tradução foi o Peninha, inclusive, que fez a primeira tradução para o português, que é a tradução da LPM, e a tradução é muito bem feita. Agora, o problema é que tem jogos que ele faz com a língua inglesa que a gente não tem como fazer em português. Seria o mesmo que nós fizéssemos um texto jogando com a língua portuguesa, em qualquer tradução no mundo não teria como se reprisar. Mas o que acaba sendo reconhecido, e até é um lamento que o Kerouac vai fazer posteriormente, é que justamente, independentemente dessa questão de inovação que ele traz, ou de jogar do jogo com as palavras, o que acaba ficando de herança do livro dele, fundamentalmente, é a história. Isso é um lamento que ele tem, né? O Kerouac tem uma história triste, na verdade, porque ele, depois que ele lança o livro, primeiro ele tinha um outro livro que ele havia lançado, ele escreve o On the Road, ele consegue publicar, depois ele escreve um grande livro que é tido como o melhor livro dele, que é o Visões de Cody, que é uma continuação, uma continuidade ou uma ampliação, melhor dizendo, do On the Road, e ele acaba não conseguindo conviver com a fama, né? Ele tem uma dificuldade em relação a isso. Ele era uma pessoa muito fechada e ele acaba, enfim, ele acaba morrendo sozinho, né, alcoólatra,
esquecido praticamente pelos amigos. Ele telefonava para os amigos, ele morava longe dos amigos, ele telefonava pedindo para as pessoas irem visitar. E as pessoas acabavam não conseguindo, em virtude da realidade do dia a dia deles. E isso eles assumem, inclusive tem um livro, A História de Jack, que é uma biografia dele, uma biografia muito interessante, em que ele acaba justamente morrendo dessa forma triste, digamos assim. Claro, fruto não só do abandono, mas fruto também da vida desregrada que se estabeleceu. Essa era uma característica dos Beats e a gente vai ver em seguida. Então, eles procuram, justamente pela forma de escrita deles, duas coisas: quebrar os padrões, né? Quebrar padrão literário e quebrar o padrão cultural vigente nos Estados Unidos naquela época. A gente está no pós-guerra, né? Eles começam a escrever lá ele viaja em 1948 e escreve em 1951. Então, é pós-guerra, mas é um pós-guerra diferente do que a gente está acostumado a tratar de pós-guerra em termos europeus. Quando a gente fala em pós-guerra, geralmente a situação ela é caótica em termos financeiros, econômicos do país, e nos Estados Unidos não era assim. Entre 1940 e 1950, o crescimento do PIB nos Estados Unidos foi de 100 milhões de dólares. Entre 1950 e 1960, 400 milhões de dólares. Ou seja, era um país em franco crescimento econômico. Agora, ao mesmo tempo em que se tinha lá um franco crescimento econômico e um grande desenvolvimento, uma potencialidade de desenvolvimento social, a gente tinha um país em que, na verdade, se separava a sociedade entre aquelas pessoas que representavam o modelo americano de vida e as pessoas que não representavam o modelo americano de vida. E a gente vai ter, inclusive, a segregação racial extremamente forte nos Estados Unidos ainda nessa época. A gente vai ter uma divisão não só não em relação à questão econômica, mas a gente vai ter uma divisão, uma separação de direitos nos Estados Unidos ainda. O Allen Ginsberg ele vai enfrentar mais essa questão do que o Kerouac. Kerouac vai ser muito tímido quando ele trata das questões de desigualdade social. Ele vai falar em 2 ou 3 ou 4 linhas do livro dele. No livro dele ele vai passar isso pelo discurso. Não é uma preocupação dele, mas sim, o que é o motor dessa geração é justamente a ausência de crença. Eles não acreditam no modelo de vida americano da galera. Eles não acreditam nos valores daquela sociedade, né? É uma forma de enfrentamento nihilista daquela realidade que se coloca na frente deles. Então eles buscam justamente se contrapor a isso. E aí o que o Kerouac faz? Ele vai cruzar os Estados Unidos, ele vai sair de Nova York, vai para o outro extremo, volta para Nova York, depois ele vai para o México, sobe e retorna para quê? Retorna para escrever. Quando ele retorna, ele senta um belo dia no quarto dele, no apartamento, ele pega um rolo de telex, tá? E ele coloca aquele rolo de telex na máquina e ele começa a escrever sem parar. Claro, com muita anfetamina, né? Com muito bebop tocando sem parar, e ele pega, senta e ele começa a escrever. E ele escreve uma obra de mais de 20 metros de texto, digamos assim, e esses 20 metros de texto em espaço 1, e tudo isso num único parágrafo. Essa é a obra. É isso que ele faz. O que ele faz? Ele senta, para na frente da máquina e começa a fluir. Começa a fluir tudo que ele está pensando naquilo que, na verdade, ele vai chamar de prosa espontânea, que é um fluxo de consciência, né? Um fluxo de consciência que a gente pode chamar de um fluxo de consciência insano, ininterrupto e extremamente intenso. Então ele vai utilizar esses 40 metros e utilizando muita anfetamina para continuar mantendo esse ritmo. Ele já usava muita anfetamina, a história deles é de muita utilização mesmo. E o John Cleveland Holmes, que é o sujeito que escreve pela primeira vez o primeiro artigo, essa é a geração Beat, que ele escreve 5 anos antes de ser publicado On the Road, ele diz o seguinte: ele queria se libertar e não queria uma pausa para nada, então resolveu escrever On the Road em um único e longo parágrafo de aproximadamente 120 mil palavras. Não tinha quebras, usava todos os nomes originais. Ele jogou a coisa toda ali. Ele era capaz de dissociar sua mente de seus dedos e assim seguiu o filme de sua cabeça. E assim foi. Assim ele pegou e escreveu e aí tem uma pequena controvérsia que não tem nada de interessante, né? Que é uma dúvida se são 18, 19 ou 20 dias em que ele conclui o livro. Então, ele consegue, né, desenvolver de uma forma extremamente peculiar uma forma de escrita.
Só que, apesar disso ser algo mágico dentro do texto, né, assim, pô, pelo menos na forma de criação, e que eu acho, no mínimo, interessante, e aqui eu abro um parênteses, eu acho cansativo o texto do On the Road. Eu acho que é um livro cansativo. Ele não é, acho que ele é, em português ele acaba trancando bom. No inglês ele flui muito melhor do que em português, justamente por causa daquela questão que eu falei para vocês. Mas, enfim, independentemente disso, independentemente de ter ruptura de fluxo, independentemente de haver alteração dos personagens, por quê? Porque as editoras não quiseram publicar os nomes reais dos personagens, ele mandou 4, 5, 6 vezes a revisão do livro. Apesar disso, o livro chega ao sucesso onde chegou. Por quê? Porque a história leva a esse sucesso. Tanto que no Visões de Code, que eu falei para vocês, ele consegue manter o fluxo intenso. Mas por quê? Porque ele já era um cara conhecido. Quando ele escreve Visões de Code, que é lá década de 60, final da década de 60, e foi publicado só uma versão parcial, a versão integral foi só depois que ele morre, e publicam como ele tinha escrito. Por quê? Porque ele já era um sujeito de sucesso. As editoras na época não acreditavam que um livro de um parágrafo só poderia chegar ao sucesso que ele teve. Então, apesar da alteração, o On the Road se transformou nessa lenda, que é mesmo na versão editada, e não na versão original, que acabou sendo publicada só 50 anos depois, como uma forma de comemoração do sucesso de On the Road. Então, o porquê dessa história, né? Ou seja, apesar daquela realidade americana, existiam donos nos Estados Unidos. E a partir dessa perspectiva de donos, esse grupo de pessoas, esse grupo de jovens entendia que faltava essência. Que eles não sentiam a vida no lugar onde eles viviam. E, consequentemente, o motor dessa geração é justamente se apoderar dessa vida, né? Sentir o auto-pertencimento em relação àquilo que eles conseguiam estabelecer e conseguiam inventar, digamos assim, a partir do modelo existente na época. Então, algo que é extremamente importante e interessante é justamente, que eles colocam e trazem muito, é que eles saem do modelo ficcional americano. E eles trazem a realidade, fundamentalmente, trazem a realidade daquela pessoa que não é o sujeito tradicional nas histórias americanas. Embora a gente tivesse alguns autores que tratavam de questões sociais na ficção americana, as personagens dos livros não eram as pessoas que estavam à margem do modelo americano de vida, à margem do modelo tradicional. E o que a geração Beat faz é isso, eles trazem aquelas pessoas que são marginalizadas para a história. O principal, o herói, digamos assim, do On the Road é o Neil Cassidy, que é o Dean Moriarty, que é, na verdade, o Neil Cassidy, que é um sujeito que o Jack Kerouac conheceu após já saber da existência dele, após um amigo ter mostrado uma carta para ele, e que é um sujeito que passou a vida em reformatórios, né, que teve uma vida extremamente complicada, que nasceu num trem indo para Denver, que a mãe abandonou ele quando ele era pequeno, que ele foi criado por um pai alcoólatra, que o pai era mendigo e alcoólatra. No início ele era barbeiro, depois a mulher abandona ele começa a beber e ele é um mendigo e alcoólatra. Então, a vida do Neil Cassidy, ela é justamente uma vida marginal. Ela é uma vida totalmente fora do modelo de sociedade americano, digamos assim, do qual se contavam as histórias. E ele, aos 21 anos, ele já tinha furtado mais de 500 carros. Ele era um sujeito que usava drogas de uma forma bastante intensa e tinha uma vida sexual extremamente intensa, né? Praticava orgias o tempo todo, mantinha relações homossexuais e relações heterossexuais, né? Tinha namoradas, mas ao mesmo tempo fazia sexo com seus amigos, e ele rompia com os padrões, né? Tal qual outros integrantes dessa geração também rompiam com o padrão. E apesar de romper com esse padrão,
o que a geração, o que os autores, né, e fundamentalmente, né, eu acho que quando a gente fala em geração beat, a gente pode falar em 3 autores que são os fundamentais, né, que é o Burroughs, que é o Ginsberg e que é o Kerouac. O que eles faziam era justamente, embora o Burroughs não gostasse do Newcastle, enfim, mas fundamentalmente o que o Kerouac faz e o que o Ginsberg acaba fazendo é justamente beatificar esses sujeitos. E aí mais um jogo da palavra beat, né? É beatificar essas pessoas que não têm as suas histórias contadas, que são pessoas que se contrapõem ao modelo social vigente, que são pessoas que se possuiriam adequação à ideia de desvio, até eventualmente à ideia de criminalidade, e trazem essas pessoas a partir de uma ideia de beatificação. Tem um trecho, esse é o livro do Allen Ginsberg, que é o Uivo, né? E no Uivo ele tem uma parte do Uivo que se chama Nota de Rodapé para Uivo. E ele vai dizer, eu não vou ler todo, né, até porque tem crianças aqui no ambiente, mas eu vou ler fundamentalmente a parte que nos diz respeito, digamos assim. Né? Deixa eu só ver se tem... Ele vai dizer o seguinte: santo, 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 santo. Santo, 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 santo. O mundo é santo, a alma é santa, a pele é santa, o nariz é santo, tudo é santo, todos são santos. Todo lugar é santo, todo dia é eternidade, todo mundo é um anjo. O vagabundo é tão santo quanto o serafim, o louco é tão santo quanto você, minha alma, é santa. A máquina de escrever é santa, o poema é santo, a voz é santa e os ouvintes são santos, o êxtase é santo. Santo Peter, Santo Allen, Santo Salomon, Santo Lucien, Santo Kerouac, Santo Hank, Santo Burroughs, Santo Cassidy. Santos os mendigos desconhecidos, sofredores, santos os horrendos anjos humanos. Tá? Então ele acaba fazendo, na verdade, indicação, ou quando ele trata como santos ali, o próprio Kerouac, quando ele trata o Lucien quem é? É o Lucien Carr, que foi desligado de Columbia e preso depois de haver esfaqueado e morto Dave Cameron, homossexual amigo de Burroughs, que o assediava em um escândalo noticiado na imprensa, que também envolveu Kerouac, que o havia ajudado a esconder-se e ocultar provas. Condenado, Kerouac Carr desligou-se do grupo e pediu para que seu nome não fosse mais citado, e a identidade dos personagens baseado nele, criados por Kerouac e Ginsberg, não fosse revelada, mas continuou correspondendo-se com Ginsberg. Então, o Lucien Carr pediu para ser afastado. Depois que ele morreu, se publicou um livro, uma história contando essa questão do homicídio aqui, que é justamente os hipopótamos cozidos nos tanques, acho que essa é a tradução, né? E que justamente, enfim, vai buscar. E depois ele vai falar do Hank aqui, que aos 50 anos chegou a estar preso em Sing Sing, né, penitenciário. E os demais personagens da mesma frase já são citados, Newcastle e William Burroughs, ou seja, vai se trazer para a questão da ideia de santificação essas pessoas. Detalhe, Ginsberg é judeu, não é cristão. Tá? Kerouac é um cristão e um cristão religioso, né? É um católico religioso. Né? Ou seja, apesar da questão religiosa, eles tinham crenças diferentes, né? E por exemplo, o Ginsberg na verdade é ateu. Né? Ele é judeu, mas ele acaba mudando várias vezes de culto e depois ele acaba reconhecendo a inexistência acaba entendendo, não havendo nada que, digamos assim, traga as respostas dele. Vai ter experiências no hinduísmo, etc. Mas, fundamentalmente, eles trazem... O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo trazer para a discussão, trazer para a conversa, trazer para o ambiente. Dizer o seguinte: olha, essas pessoas que são excluídas em virtude de um modelo social diferente, porque elas usam benzedrina, porque elas são alcoólatras, porque elas são mendigos, porque elas vivem num trem, porque elas são homossexuais, enfim, isso são pessoas que na verdade têm que ser as suas histórias contadas, e esses são os personagens que fazem, que interessam a eles, tanto é que eles vão, que a vida deles na verdade é uma vida baseada nesse sentido. Então essa atuação conjunta deles na verdade é que vai levar, né, dando voz a personagens reais, né, transformando não mais em narradores dos escritores, mas sim em personagens dos próprios livros. Isso vai ser uma característica extremamente marcante da geração beat ao tratar, quando ela ingressa fundamentalmente no cenário.
E tem um outro pedacinho aqui no início do Uivo, né, que eu acho que é interessante trazer, que ele diz o seguinte: eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos e nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca de uma dose violenta de qualquer coisa. Hipsters, com cabeça de anjo, ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado da maquinaria da noite. Que pobres, esfarrapados e olheiras fundas viajaram fumando sentados na sobrenatural escuridão dos miseráveis apartamentos sem água quente, flutuando sobre os tetos das cidades contemplando o jazz. Que desnudaram seus cérebros sob o céu do elevado e viram anjos maometanos cambaleando iluminados nos telhados das casas de cômodos. Então, quer dizer, a linha dele, né, é uma linha justamente que vai buscar romper com aquele modelo ficcional. Então, eles trazem a primeira pessoa na criação literária e tratam fundamentalmente da questão do homem concreto, né, do homem presente, né, em que justamente eles vão tratar fundamentalmente a ideia dessas pessoas à margem, que são, na verdade, os outsiders, né? Aquelas pessoas que estão à margem e aquelas pessoas que o Becker vai tratar, né, no livro chamado Outsiders, justamente que são aquelas pessoas que não representam o modelo social vigente e que, consequentemente, as condutas daquelas pessoas são tidas como condutas desviadas. E aí a gente nós vamos entrar nisso um pouquinho mais à frente. Também, tá? Então é isso, né? Essa é uma característica, digamos assim, da questão beat. Eu acho que tem uma parte do texto aqui que eu tinha escrito que eu acho que é uma parte importante, né? Eu gostei da forma que ficou escrito isso aqui e acho que gostaria, na verdade, de dividir com vocês. Diz assim: é um livro quase autobiográfico, porque o que era beat era sobre si. Sob a alcunha de Sal Paradise, traz histórias entrecruzadas dele e de vários amigos que desbravam em conjunto, em paralelo ou em momentos diferentes o território norte-americano. O objetivo de Sal era desbravar, captar e abraçar o Oeste, não mais com cavalos e carroças, mas galopando por meio de caronas, trens de carga e, mesmo que isso fizesse com que se decepcionasse consigo, numa confortável poltrona de um ônibus. Ou seja, a forma de cruzar o país era totalmente errante, era totalmente incerta, porque tem uma parte que chega a ser cômica no início do livro, em que ele resolve sair, quando ele vai embora. E quando ele sai de Nova York, ele se dá conta que ele faz um caminho errado e ele está numa estrada deserta em que ele não tem possibilidade de carona para conseguir chegar onde ele quer chegar, que é cruzar os Estados Unidos. Ele se deu conta que ele fez o caminho errado. E aí o que ele faz? Ele pega a volta para Nova York, aí ele pega um ônibus e vai para Chicago de ônibus, né? Quer dizer, totalmente ao contrário do que ele imaginava e do que ele idealizava em termos de viagem. Mas isso só demonstra o quê? Demonstra a incerteza daquele momento, a incerteza daquela viagem que ele ia fazer, e que o fundamental era cruzar, né? O fundamental era poder viajar dentro daquela atmosfera que eles acabaram estabelecendo, né? Uma atmosfera que justamente buscava se contrapor ao modelo social vigente. Eu já falei. Bom, uma coisa que eu entendo importante trazer em relação à questão da geração beat, fundamentalmente em relação à obra do Kerouac, é justamente o diálogo dele com a música. Ele escreve esse livro justamente no momento de profusão do bop nos Estados Unidos, né? No momento em que o jazz digamos assim, começa a sair da mão das big bands e cai justamente na improvisação. Esse é um momento extremamente importante em que vai dar ritmo também à forma como ele escreve, né? Então, o bop e os beats têm algumas características em comum, que são, na verdade, a inquietação, a necessidade de mudança do contexto, a péssima receptividade inicial que eles tiveram da crítica e a vontade simples daqueles músicos e autores, né, ou escritores, em deixar fluir. No caso dos músicos deixar fluir a música da época, e no caso dos escritores deixar fluir pelas mãos, né, aquilo que vinha no fluxo mental deles. Então todo o fundamento do jazz moderno, né, o contemporâneo, ele vem justamente
desse momento, né, que por volta da década de 40, em pequenos cafés do Harlem, eram frequentados por jazzistas. E tem um trecho do On the Road em que o Kerouac fala, né, do Charlie Parker, mas tem uma questão de uma biografia trazida por ele que eu acho muito interessante, que é uma biografia que vai contar vários pontos da vida dele. E em 1941, que é a biografia escrita pelo Yves Guin, em que justamente diz o seguinte: 1941, vagueia por Nova York e aprofunda seus conhecimentos dos meios do jazz. Conhece particularmente o famoso Minton's Playhouse. Em setembro, conhece Lester Young, Count Basie e Billie Holiday. E a questão é a seguinte, né? O Minton's Playhouse, na verdade, ele é o berço do bop, né? O que acontecia? Esses músicos, né? Quem? Nada menos do que Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Parker, eles saíam dos trabalhos deles nas bandas de noite, e o que eles faziam? Eles iam de madrugada, ou próximo da meia-noite, justamente para o Minton's Place. E lá no Minton's eles sentavam e começavam a tocar, improvisando, e aquilo na verdade é a matriz, digamos assim, a base do jazz contemporâneo, e que justamente vai ser onde, por exemplo, o Miles Davis vai chegar ao momento mais ao ápice da carreira dele, né? Então, por quê? Baseado na espontaneidade, né? O Thelonious Monk, ele vai dizer lá pela Santa: ninguém pretendia fazer algo novo, o negócio era tocar, e isso era tudo. Ou seja, era espontaneidade. A mesma espontaneidade que o Jack Kerouac vai dizer quando ele escreve, que é perguntado para ele sobre a forma de escrita, ele vai dizer: era simplesmente escrever, aceite como é, aceite como sai. Então, isso na verdade era a forma, digamos assim, a mesma forma, a mesma lógica de escrita, era a mesma lógica de música, né? O que eu acho que é rico em termos de conversa das artes. E ele vai escrever no On the Road, ele vai usar um trecho que vai dizer o seguinte: nessa época, 1947, o bop se alastrava loucamente pela América. Os caras no loop continuavam soprando, mas com o ar fatigado, porque o bop estava em algum ponto entre o período ornitológico de Charlie Parker e o outro período que começou com Miles Davis. Então, período ornitológico, né? Para ver a questão como ele fala, né? O apelido do Charlie Parker era The Bird, né? Então por isso a brincadeira do ornitológico. Então ele está preocupado muito mais em jogar as palavras no texto, né, do que efetivamente ser ser extremamente fiel, digamos assim, a questão. Mas sem dúvida nenhuma é um relato de alguém que não foi simplesmente não acompanhou, não pesquisou simplesmente a história da música, né, ou ouviu a história. É alguém que viu o nascimento daquele modelo musical, alguém que estava lá no Minton's Place quando os músicos iam para lá depois de trabalhar nas grandes bandas e colocavam para fora toda a improvisação. Bom, em relação, fundamentalmente, né, ao que a gente pode tratar, ou tentar tratar do pensamento sociológico ou criminológico do Na Estrada, né, a gente vai perceber justamente, acho que o primeiro ponto importante é o olhar. Né? O olhar para a margem, né, algo que efetivamente falta, né, algo que efetivamente falta antes e sempre falta, o olhar para a margem, o olhar para o marginal e tentar contar as histórias da marginalidade. Né? Por quê? Justamente porque se a gente for analisar discursos sociológicos, né, a gente vai chegar na teoria estrutural funcionalista do desvio, né, que o Durkheim vai desenvolver e que o Barata vai trazer para a criminologia, justamente como o desvio sociológico ou o ato delinquente dentro da perspectiva criminal, ele na verdade se constitui um elemento necessário dentro da sociedade. Por quê? Porque ele é um instrumento que acaba abrindo caminhos dentro da sociedade para as transformações necessárias. Né? O que a gente também vai poder perceber dentro da própria ideia de niilismo desses autores. Porque no momento em que se rompe com as regras, se abrem novas possibilidades de estabelecimento de novas regras. E acho que isso é o inquietante quando a gente trata de delitos, né, e quando a gente trata de condutas desviadas. Por quê? Porque elas, na verdade, trazem, né, uma antecipação da moral futura. Até 1967, a homossexualidade ela era crime na Inglaterra. Isso muda. Por quê? Porque há justamente uma contraposição social que se coloca aquele modelo para a partir daí, ou seja, uma contraposição àquela regra, àquela norma, para que justamente se altere a moral futura. E em vários pontos históricos, ou perspectivas históricas, ou fatos históricos, nós vamos perceber isso. Porque geralmente
por exemplo, o próprio Gandhi. Gandhi, num determinado momento histórico, ele era o quê? Ele era um sujeito que praticava condutas em contraposição à ordem jurídica vigente na Índia. Martin Luther King fazia isso. Nelson Mandela fazia isso. Tiradentes, entre aspas, né? Hoje tem teorias que dizem que a história não é verdadeira, mas enfim, também se colocava dessa forma. Ou seja, se contrapunha a uma ordem vigente. E a contraposição à ordem vigente, sempre pela ordem vigente, ela é vista como um ato ou desviado dentro de uma perspectiva sociológica ou criminoso dentro da perspectiva criminal. Então, vai se buscar a criminalização, que é, entre parênteses, o que a gente vê hoje, né, abrindo um pequeno parênteses, a criminalização das manifestações dos movimentos sociais. Eu vou tratar isso como um caso de polícia. A questão da droga, eu vou tratar isso como um caso de polícia, em vez de tratar isso como uma questão de saúde. Hoje a gente tem aqui no Uruguai a descriminalização, né, ou a regulamentação, até prefiro tratar a descriminalização regulamentada da droga. Então, quer dizer, a gente vai ter condutas contrárias à ordem vigente que são, na verdade, antecipações da moral futura. E o Durkheim vai identificar isso, o Arada vai trazer para a questão do crime, e a gente também pode transpor isso para a ideia do niilismo. Por quê? Porque ele se contrapõe, desacredita, tenta desconstruir concepções vigentes em um determinado momento histórico. Ou seja, tem importância esses elementos para a constituição da sociedade, mesmo que eles gerem insegurança, mesmo que eles gerem inquietação, mesmo que eles gerem intranquilidade. E aí, o que a gente vai ter? Aí, trazendo outro autor, que é o Merton, né, que vai justamente tratar da questão da anomia, dentro da perspectiva sociológica, que a gente vai trazer para a criminologia, o Merton vai dizer o seguinte: aquela crise de estrutura cultural que se verifica especialmente quando ocorre uma forte discrepância entre normas e fins culturais, por um lado, e as possibilidades socialmente estruturadas de agir em conformidade com aquelas, por outro lado, é o que identifica a existência da anomia. Então, o que eu tenho aí? Um conflito entre normas e fins culturais, entre possibilidades socialmente estruturadas e os fins culturais exigidos. E justamente a isso a geração beat se contrapõe. Por quê? Porque enquanto eu tenho determinados padrões estabelecidos, determinados objetivos que devem ser buscados pela sociedade americana dentro do modelo do American Way of Life, na verdade eu tenho uma sociedade que nega a uma grande parte daquela sociedade direitos. Né, a parte dos excluídos, aqueles que não representam os incluídos, provavelmente dito. E no momento em que ela nega esses direitos, eu tenho uma impossibilidade de efetivação dos fins culturais. E se os fins culturais são inefetiváveis, digamos assim, né, impossíveis de alcançá-los, né, inexequíveis em virtude da ausência de possibilidades socialmente estruturadas, perdem legitimidade esses fins culturais. O que abre justamente a existência de uma ausência de valor desses fins culturais e, consequentemente, de uma ausência de normas que possam estabelecer, que possam exigir o alcance desses fins culturais. Então, isso a gente vai perceber, e nessa realidade social verificada nos Estados Unidos, e fundamentalmente nesses atores que são trazidos no On The Road, a gente vai perceber muito bem. Outra questão que eu acho interessante trazer em termos de criminologia é justamente a questão da associação diferencial trazida pelo Sutherland, né? A teoria da associação diferencial que o Sutherland vai utilizar, não só, embora vários atores tratem como só, mas ele vai utilizar para explicar os crimes de colarinho branco, ela é uma teoria que não é uma teoria só para explicar crimes de colarinho branco. Ela é uma teoria utilizada para explicar condutas desviadas, condutas, né, na visão do parâmetro criminal, condutas criminosas. Então, por quê? Ele vai utilizar justamente a ideia das associações diferenciais, na teoria da associação diferencial. Como assim? Ocorre uma associação diferencial quando, numa determinada realidade na qual eu me encontro, a partir de um processo interativo, de um processo de identificação com outras pessoas, de proximidade com outras pessoas, eu pratico condutas que contrariam as regras previstas num ordenamento jurídico, num determinado ordenamento jurídico. Ou seja, eu sei o que é o certo para a sociedade e eu sei o que é o certo nesse grupo em que eu me encontro, nessa realidade em que eu me encontro.
e eu acabo tendo uma associação a esses valores que são valores diferenciais, ou seja, que não reproduzem os valores socialmente vigentes da maioria. Por quê? Porque na verdade eu não entendo como justos aqueles valores. Eu tenho uma possibilidade de aderência maior a esses valores que não são os valores socialmente tidos como os valores da sociedade, e eu me identifico nas minhas condutas como uma pessoa que cumpre valores muito mais caros. A gente vê isso muito nos crimes de colarinho branco, né? Por exemplo, crimes que envolvem lei de licitações, né? Aquela pessoa que é acusada de um crime por violar uma lei de licitações, né, por, digamos que seja um empresário do ramo de licitações, ele vai dizendo justamente o seguinte, como regra, a linha de defesa dele vai ser a seguinte: bom, se eu não praticar esse tipo de conduta, eu na verdade não vou conseguir realizar a obra, e a pessoa que vai realizar a obra vai ser uma pessoa que não vai conseguir executar a obra por esse preço, e vai ser mais uma obra que vai ser uma obra inconcluída. Ou seja, vai se perceber justamente um discurso de valorização daquela conduta desviada dele. A pessoa que sonega um imposto, ela vai sonegar aquele imposto dizendo o seguinte: olha, pensando dessa forma, na verdade o Estado não cumpre as finalidades dele quando ele cobra a alta carga de impostos que ele cobra. Consequentemente, eu tenho uma legitimidade de não pagar aquele imposto, porque ao não pagar aquele imposto eu consigo gerar mais empregos em virtude, no momento que eu não pago aquele imposto. Então, há discursos, na verdade, que dão uma legitimidade, a pessoa passa a acreditar muito mais naquele valor que ela carrega, diferencial em relação à sociedade, do que o valor imposto pela sociedade. E isso vai se dar também em relação às condutas de crime de rua, fundamentalmente naquelas pessoas em que se encontram numa realidade totalmente apartada dos valores sociais vigentes. E aqui um pequeno relato, né? O Neil Cassidy, ele nascido em uma estação, como eu já falei, né? Nascido em uma estação de trem, abandonado pela mãe, criado pelo pai, um quase mendigo e alcoólatra, desde os 6 anos de idade prestava depoimentos mentirosos em tribunais para poder devolver o pai à liberdade. Era um pedinte nas ruas, a dissimular situações para entregar o dinheiro ao pai bêbado escondido em algum ponto da calçada. Frequentador de salas de bilhar desde a infância, criou-se e foi ensinado em meio a uma necessidade de ser mais rápido que o tempo e envelhecer antes de sua idade. Conta, a lenda é que o Neil Cassidy teve a primeira relação sexual dele com 9 anos de idade. Se é verdade ou se é lenda, não interessa, mas isso, na verdade, o fato de existir essa lenda demonstra, né, o quanto o tamanho do amadurecimento precoce que ele teve que ter em virtude da realidade na qual ele estava inserido. Era muito mais vantajoso ou próximo ou coerente infringir a lei, né? E daí em Dean, ou New, a teoria das associações diferenciais de Sutherland serve como uma luva. O indivíduo aprende o modelo de comportamento da organização social diferenciada em que se encontra. Organização social diferenciada em relação ao modelo de funcionamento social oficial vigente. Então, ele aprende pelo contato diferencial, né? Então, e consequentemente ele vai justamente chegar a essa prática de condutas que são condutas desviadas, mas que na visão Beach são condutas que não são desviadas, são condutas que merecem ser saudadas, digamos assim. Tanto é que o herói do livro, que depois inclusive é o herói que trai o autor, que abandona o autor em determinado momento que ele está doente no México, ele é a primeira frase do livro fala nele e a última frase do livro fala nele. Ele é, entre aspas, um transgressor, né? Ele é um transgressor da moral ou das regras sociais vigentes na época. Trazendo alguns outros autores, né, justamente em relação a essa questão de desvio, análise do conflito entre o grupo e a comunidade, o Roberto Bergali vai trazer o Tannenbaum e o Tannenbaum vai dizer o seguinte: o enquadramento do comportamento desviado tem origem no conflito de valores entre aquele que viola as regras e a comunidade, no qual se dão duas definições opostas da situação. Para quem as viola, a princípio, o comportamento ao qual se vincula pode ser aceitável, não danoso ou de menor importância. Para a comunidade, por outro lado, tal comportamento pode adquirir o aspecto, e geralmente o é, de uma lesão, dano ou desvio, com a exigência paralela do controle, admoestação, correção ou castigo. É o que o Howard Becker vai dizer no Outsiders também, né, em que justamente vai buscar identificar
essa questão da separação. Separação que, inclusive, uma hora o Kerouac vai encontrar no livro, justamente no começo, quando ele percebe uma ruptura social entre os dois grupos que ele tinha amigos. Né? Um grupo que vai rejeitar a chegada do Cassidy, né, do Jim Moriarty em Nova York, ou seja, vai deixar ele de lado, e o outro grupo que vai trazer o Jim Moriarty, porque, enfim, ele acaba representando tudo aquilo de instabilidade, tudo aquilo de transgressão, tudo aquilo de liberdade sexual que aqueles jovens acreditavam. Tem um texto que eu, dentro da pesquisa do arquivo, achei interessante, que é um livro de psicologia social de 1948, escrito pelo Otto Klinneberg, em que ele não é trazido pelos autores de criminologia, né, não é lembrado, não é trazido, não sei se não é pesquisado, enfim, mas que ele vai analisar a questão dos fatores sociais na delinquência. E ele diz o seguinte: catalogar arbitrariamente homens que cometeram toda espécie de crimes diferentes num grupo e proceder a uma generalização acerca deles é tão ridículo quanto seria generalizar a respeito de hábitos e caráter de qualquer ordem de homens escolhida ao acaso, legisladores, frequentadores de teatro ou artistas ambulantes, ou esboçar conclusões sobre as características psicológicas dos homens de olhos azuis ou dos que usam sapatos de couro curtido. O criminoso, como é descrito geralmente, possui tanta experiência objetiva quanto o Equador. Né? Ou seja, ele está dizendo, na verdade, que essa separação entre criminoso e normal nem sempre pode ser delineada com clareza e precisão, porque daí as pesquisas daquela época já vão dizer que as pessoas, que os jovens universitários, 99% deles, a partir de uma pesquisa de Wallerstein e Weil, vão ter praticado algum ato contrário ao direito. Então, essas, digamos assim, eu acho que são as principais, é o principal diálogo que a gente pode estabelecer entre o On the Road e as teorias sociológicas ou criminológicas que vão tratar justamente do desvio. E, fundamentalmente, né, eu acho que tem dois pontos que eu acho que são os dois pontos de vanguarda desse livro, que eu acho que a gente pode até dizer que é um livro, apesar da época, um livro pós-moderno, né, que é justamente a questão da incerteza. Né? A incerteza é o padrão do livro. A gente nunca sabe quando um determinado personagem vai surgir, a gente não sabe nunca onde é que o Jim Moriarty está. Num determinado momento ele se encontra do nada ele se encontra com o Saul Paradise, depois ele desaparece, aí ele vai encontrar o Saul Paradise em outro momento, ele combina de se encontrar com o Saul Paradise daqui 3 meses, na semana seguinte ele chegou. Então, quer dizer, é a incerteza permanente, assim como é a incerteza de como vai se dar a viagem, a incerteza para onde se vai, a incerteza de onde vai se dormir, a incerteza do que vai se comer, a incerteza permanente, digamos assim, da pessoa naquele momento, naquela história, que, na verdade, né, demonstra a incerteza do momento que se vivia, né, demonstra a instabilidade, né, que talvez, né, se constitua na principal característica do Moriarty. E aí, trazendo o Lyotard, quando vai tratar, enfim, de questões referentes à pós-modernidade, na condição pós-moderna, em 1979, daí ele vai sustentar que o contrato temporário suplanta de fato a instituição permanente de matérias profissionais, afetivas, sexuais, culturais, familiares e internacionais, como nos negócios políticos. Ou seja, a questão familiar, o trabalho, os relacionamentos, o sexo hétero, homo, em dupla ou grupal, ele é permanente no texto do On the Road. Né? Então, ele vai justamente demonstrar o caráter transitório daquele texto. Ele vai buscar justamente demonstrar a incerteza vigente naquela época, e eu acho que sim, dá para tentar ser um pouco... Dá para ter coragem, digamos assim, para dizer que ele é um texto que tem características muito além do seu tempo, né? Características 20 ou 30 anos além do seu tempo, o que talvez tenha justamente levado esse texto a ser um texto, apesar de ter, digamos, aquilo dentro da estética dele, algo totalmente contrário à estética vigente, de certa forma até que às vezes fica um pouco cansativo, né? Ou no mínimo feio na hora de olhar para o texto. O conteúdo dessa história ele acaba trazendo efeitos, né, e acaba levando, digamos assim, a momentos e movimentos de contracultura que vão, né, tudo aquilo que acontece a partir da década de 60 tem origem
né, pode-se dizer que tem origem sim nesse movimento literário norte-americano que acabou produzindo que acabou sendo tão frutífero, né? Então, obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição aí. Agradeço, viu, Felipe, pela presença e principalmente por estar trazendo uma obra que eu fiz vários rabiscos aqui e de coisas que a gente vive e de que a gente precisa quebrar essa ruptura, né? Fazer com que as pessoas consigam aceitar mais a diversidade, o novo. E eu não sei se vocês têm pergunta, mas enquanto alguém já tem pergunta, gostaria de saber se alguém já tem. Vou passar para ela e agradecer a presença do Jornal do Comércio e da tua pessoa que está aqui fazendo a cobertura. Depois eu tenho uma pergunta também. Obrigada. Eu queria saber como que fica a questão da justificação, porque assim, um transgressor, mesmo que ele tenha todo um histórico familiar, o que possa justificar esse tipo de comportamento, provavelmente vai ter pessoas na mesma condição que ele que não vão agir da mesma forma. E aí, até na questão do livro, o Dean ele é transgressor de certas formas e outras ele é visto com preconceito mesmo. Então tem todo esse paradoxo. Daí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Qual é o nome? Suzy. E agradecer a família Pinheiro que está na fotografia aqui fazendo registro para nós. Bom, Suzy, na verdade, a questão, eu acho que a gente cai numa armadilha quando a gente usa a palavra justificação. Tá? Eu acho que é muito mais uma questão de compreensão do que de justificação. Por quê? Porque o que fica muito evidente, não só na obra, mas saindo dela, quando a gente vai justamente tratar a questão do desvio, a questão do ato delitivo, né, é que o ponto de partida é a gente não compreender aquele ato como um ato desviado por si só. Ou seja, ele não é a partir da sua própria existência como um ato desviado. Ele é desviado a partir de uma análise que eu faço do ato. Ele é um ato criminoso a partir de uma análise que eu faço daquele ato e que eu atribuo a ele o rótulo de criminoso. Tá? Mas essa análise, ela não é só uma análise no sentido assim de que aquela conduta está errada, então eu verifico que de fato houve um descumprimento houve uma inobservância de uma determinada regra social ou legal vigente. Não. O problema é que essa análise que eu faço, ela não é uma análise, na verdade, uniforme. A aceitação ou não aceitação daquele ato, ela vai depender de quem pratica aquele ato. Eu acho que essa é a grande armadilha e esse é o grande problema quando a gente trata em questão de criminalização. Por quê? Porque aquela conduta, porque não existe uma criminalização uniforme. O ato criminoso, o ato desviado, ele é um ato da vida e ele é um ato que acontece numa quantidade imensurável, incontrolável. Esses atos, eles são atos que fazem parte da própria estrutura da sociedade. Então, o que difere é justamente quem é percebido fazendo aquele ato, né? E mais do que isso, como se percebe aquela pessoa fazendo aquele ato. Tá? Botando numa análise, digamos assim, policial, quem é pego praticando aquele ato, né? E como vai agir o sistema penal, desde da atividade policial até o processo, como ele vai agir em relação àquela pessoa que foi pega praticando aquela conduta. Tá? Por que determinadas pessoas cometem determinados delitos e não são pegas? E por que outras pessoas cometem o mesmo delito e contra elas vai agir o sistema penal? É justamente isso. Eu acho que o livro ele é importante e essa questão que ele vai trazer de colocar o outsider para dentro, né? Ali no texto eu brinco, ele coloca o outsider side by side com o leitor, né? Trazer ele para o lado do leitor é justamente algo que, quando a gente vai analisar sociológico ou criminologicamente a conduta, as condutas marginalizadas, a gente vai perceber justamente isso, que as instituições ou as formas de controle ou as agências de controle formais ou informais, elas agem de uma forma totalmente aleatória. E isso a gente pode ver até desde a educação infantil, por exemplo, no colégio. Né? Se a gente tem lá um colega, que é um colega que costuma
fazer bagunça em sala de aula, né, criar confusões dentro da sala de aula, na próxima coisa que acontecer dentro da sala de aula, ele é o suspeito. Então, o ato praticado se o próximo ato for o ato praticado por ele, vai ser diferente do ato praticado por aquele menino ou aquela menina, que na verdade são os exemplos de bom comportamento dentro da sala de aula. Então, quer dizer, a forma de controle, ela é irregular, ela é desequilibrada. Isso a gente vai ter também no funcionamento das agências de controle. Eu costumo brincar, se eu tiver 5 jovens, né, fazendo uma rodinha numa esquina no bairro Rubem Berta e passar uma viatura da Brigada Militar, a abordagem que vai se fazer vai ser diferente de uma abordagem de que tenha também 5 jovens da mesma idade, mais bem vestidos, na esquina da Padre Chagas com a Luciana de Abreu. A mesma viatura vai passar e provavelmente não vai parar. Então, quer dizer, por quê? Porque o funcionamento ele é desequilibrado. Certo? Então, quer dizer, a conduta ela não se justifica, nenhuma delas, nem dos jovens que estão traficando no Rubem Berta ou dos jovens que estão traficando na esquina do Moinho de Vento, né? Mas o que eu tenho que perceber que essas condutas existem independentemente da ação policial, e eu tenho que procurar entender essas condutas. Eu tenho que tentar compreender. Compreender não aceitar, né? Não significa que seja aceitar. Eu, por exemplo, eu tenho uma posição favorável à descriminalização das drogas. E respeito o posicionamento contrário, né? Agora, seja em relação seja favorável ou contrário, a gente tem que procurar compreender. Aquilo que a Ana Arendt, na verdade, fala lá no Eichmann, né? Ou seja, eu não estou justificando, o que eu quero é compreender a situação, eu quero entender, né? Porque a gente precisa entender para poder enfrentar qualquer problema. Quer complementar a pergunta, alguma coisa? Não? Eu coloquei assim, né? Ele já naquela época já estava prevendo os contratos de namoro, né? Quando ele falava isso, hoje em dia a gente pode falar isso também. E eu coloquei assim, se nós estamos percebendo como nós estamos, né? Se nós estamos preparados para tratar desses desvios de comportamento sem as prisões, né? E coloco um exemplo disso, um rapaz que passou pelo projeto lá no presídio Direito no Cárcere, que a gente faz lá, e ele ficou 2 anos e meio preso por roubo de um óculos. E pequenos roubos assim. Quanto custa isso, né, para nós, né, para o Estado? E essa política que a gente ainda tem hoje, o que falta para a gente se sensibilizar assim? Eu roubei teu óculos, não estou dizendo que está certo eu roubar teu óculos, mas eu entender que ficar 2 anos preso na situação que a gente tem não vai adiantar em nada, com certeza vai piorar, né, pelo ambiente, e não é uma forma de inclusão, né, é justamente a questão de a gente sempre manter a margem aqueles que por um desvio, né, de conduta, de padrão, cometeu ali um delito, né? Esse é o grande dilema que a gente se encontra, né? Ou seja, como é que vai se dar a resposta às infrações penais. Eu penso que tem que se restringir ao máximo a limitação à liberdade, né? Eu penso que só determinados crimes devem ser objeto de prisão. Porque nós chegamos num momento de tal falência do nosso sistema prisional que colocar alguém para dentro do sistema prisional hoje, conforme, enfim, né, não sou eu que estou dizendo isso, né, mas conforme a gente inclusive vê nas próprias notícias da imprensa, recentemente teve uma reportagem da Rádio Gaúcha sobre tal fato, que não era nenhuma novidade, que é algo que existe no Presídio Central há 10, 20 anos, ou 10 anos pelo menos, que é justamente a gente acaba alimentando esse sistema de violência. Esse é o principal problema. O sujeito ingressa para o estabelecimento prisional lá porque praticou um crime porque roubou os óculos ou porque tentou roubar, né, tentou assaltar alguém com uma faquinha de serra, tentou subtrair uma carteira, acabou sendo preso por tentativa de roubo. A pessoa entra para dentro do estabelecimento que não se tem mais controle desse estabelecimento. Então esse é o problema. Então, esse controle acaba sendo um controle interno, um controle feito pelas facções dentro do presídio.
E no momento em que se o sujeito ingressa para uma dessas facções, porque ao ingressar numa galeria